Boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma noite de estudo, onde nós vamos relacionar a psicologia com a visão, com a cosmovisão cristã, que tem sido objeto de estudo já nos últimos dias. Nós vamos orar para começar mais uma noite de estudo, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Deus, pela Tua graça, Teu amor e misericórdia. Nos direciona, Pai. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, abra nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, essa mensagem, Senhor, aqueles que vão ser alcançados, meu Pai, que ela possa, Senhor, ser útil e dar frutos, meu Pai, conforme bem lhe aprouver. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente vai fazer uma continuação daquilo que já foi falado na semana passada, através das perguntas que foram colocadas. Então, a gente hoje vai aprofundar um pouquinho mais e... o objetivo não é esgotar o assunto, muito menos eu trazer a palavra final sobre isso, mas convidar a cada um de vocês que possam estudar sobre isso, pesquisar mais, conhecer mais, ouvir outras pessoas falando sobre esse assunto, ler outras informações, tá bem? A gente vai começar com um breve resumo para aqueles que não puderam assistir, para aqueles que não estavam presentes. Se quiserem deixar alguma mensagem, se quiserem deixar alguma pergunta aqui no chat, eu vou me esforçar para responder. Se por acaso eu não souber ou não tiver resposta, eu vou estudar e assim que possível eu respondo a cada um de vocês, mas ninguém vai ficar sem resposta, tá bem? E outra coisa, não existe pergunta burra, tá, gente? Então, qualquer questão, qualquer levantamento, a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Fazendo aqui um breve resumo daquilo que a gente falou na semana passada sobre o que é a psicologia. Então, a psicologia ela vem do grego antigo, psique, que significa mente ou alma, com a junção da palavra logos, que significa conhecimento ou estudo. E qual o objetivo de estudo? É o indivíduo e o seu comportamento, considerando o homem como um ser biopsicossocial, ou seja, é um indivíduo que tem ali as suas questões biológicas, psicológicas e sociais, o relacionamento com o próximo, com a sua família, de como o ambiente influencia no desenvolvimento de cada um, apesar das suas predisposições genéticas. Apesar da popularização, a psicologia ela é uma ciência. Então, assim, como tal, ela se preocupa em expandir o campo de estudo, investiga as evidências empíricas para que possa formular novas teorias ou reformular as já existentes. Então, apesar de popular, que a gente fala por quê? A gente conhece muitas pessoas que dizem que são um pouco psicólogo, né? Eu sou meio psicólogo, eu sou um pouco psicólogo, porque acham que a psicologia se restringe a simplesmente ouvir, né? A simplesmente ouvir o próximo. E apesar de ser muito bom ouvir aqueles que estão ao nosso redor e ser muito terapêutico falar, a psicologia com certeza não se restringe a isso, não é só ouvir, mas é saber administrar aquilo que está sendo ouvido e ajudar o outro, principalmente, a falar aquilo que nem ele sabe, que nem ele conseguiu ainda desenvolver e alcançar. Então, vamos ver um pouquinho como que a psicologia ela vê a questão da religião. A religiosidade, para a psicologia, ela é uma questão fundamental, né? Ela faz parte da subjetividade. Para diferentes pessoas em diferentes comunidades, é difícil nós conhecermos pessoas que não tenham nenhum grau de espiritualidade. Então, isso está totalmente relacionado com o indivíduo e se torna um objeto de estudo também da psicologia. A Organização Mundial de Saúde já concebeu a religiosidade e a espiritualidade, que seria aquilo que dá sentido à vida, como fatores importantes para a saúde mental, a partir de um estudo que avalia, um instrumento de avaliação de qualidade de vida. Então, a religiosidade e a espiritualidade, elas entraram também nisso como sendo fatores importantes, ou seja, a ciência ela não considera a religião, a religiosidade, a espiritualidade como uma coisa simplesmente danosa, mas reconhece que isso realmente é importante para o indivíduo, principalmente nesse sentimento de pertencimento de grupo, que é tão essencial para o nosso desenvolvimento e que influencia tanto a nossa saúde mental. Então, a psicologia enquanto ciência, ela não vê a religião como uma arqui-inimiga. Na verdade, nós temos muitos cientistas que são cristãos, muitos cientistas que buscam relacionar. Diferente do que algumas pessoas pensam, ciência e religião, elas não são combatentes. A ciência ela não vem aqui para
desqualificar a religião, mas a gente consegue criar várias relações. Na verdade, há muitos descobrimentos científicos que confirmam a palavra de Deus através da Bíblia Sagrada. A gente falou um pouquinho também sobre a questão de resiliência. O que é isso? A capacidade que o indivíduo tem de enfrentar situações de risco de forma saudável, apresentando respostas adaptativas frente a adversidades. Então, são pessoas que passam por as mais diversas situações e conseguem simplesmente se reinventar, se refazer, elas conseguem seguir em frente, elas conseguem se manter firmes, conseguem se manter constantes naquele objetivo que elas têm. Elas simplesmente seguem em frente. E a religião pode ser uma boa estratégia de enfrentamento. Por quê? Se nós tivermos ali bons princípios de enfrentamento e buscarmos a Bíblia como base para enfrentamento das situações, a gente consegue talvez ter um pouco mais de facilidade do que aqueles que não têm nenhuma espiritualidade, né? De que sentido? A gente consegue encontrar, como a gente falou na semana passada, o cristão ele tende a encontrar sentido na adversidade, objetivo na adversidade. Ele entende que a aprovação favorece o seu crescimento, a aprovação favorece o seu amadurecimento, tanto como ser humano, quanto principalmente enquanto cristão. Esses dias a gente estava vendo um vídeo sobre a infância e aí tinha mostrando as crianças que antigamente estavam simplesmente descendo uma barragem dentro de caixa d'água ou com aqueles carrinhos de rolimã que a gente fazia em casa, que não tinha nenhum tipo de segurança e não tinha capacetes, nem cotoveleiras, não tinha absolutamente nada disso. Ou as crianças que desciam aquela rampa de bicicleta e elas iam capotando ali de uma forma que a gente ficava pensando como que nossa infância foi meio louca, né? Porque os pais nos deixavam. Mas é tão interessante como que essa geração conseguiu também aprender essa questão da resiliência. É interessante como que essas crianças aprenderam a cair, levantar, se limpar, né? Às vezes olhar para o amigo e dizer, olha, nem doeu e vida que segue. E seguir em frente, né? Ir ali para novos desafios, ir ali para novas questões e enfrentar tudo isso. E aí pronto, com a Bíblia, com a palavra de Deus, a gente tem essa força, né, que nos motiva a seguir em frente, apesar de toda a adversidade, apesar de toda a dificuldade. A gente encontra, não somente em Deus, mas na Bíblia mesmo, a gente encontra palavras de motivação, palavras que nos inspiram a seguir em frente, que nos inspiram a continuar. Então, eu separei aqui uma passagem no livro de Lamentações, eu estou seguindo a NVI. E tem uma passagem muito interessante, no capítulo 3, a partir do 19, diz assim: eu lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, eu lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu reconheço todos os meus problemas, as minhas dificuldades, a minha aflição, e ele chega a dizer, a minha alma desfalece dentro de mim. Mas ele continua dizendo, mas eu também me lembro do que pode me dar esperança. E o que é que pode dar esperança? É que graças ao amor do Senhor nós não somos consumidos. É que as misericórdias do Senhor, elas são inesgotáveis, elas se renovam. Então, com a palavra de Deus, nós conseguimos ter ainda mais ferramentas para sermos seres humanos resilientes, que suportam as provações. E não só suportamos, mas conseguimos fortalecer aqueles que estão à nossa volta. Agora, trazendo um pouco mais para a questão, para o nosso lado, né? Como que os cristãos e a religião vê a psicologia. Então, assim, hoje já há algum tempo, existe um movimento de tentativa de desenvolver uma psicologia cristã que seria voltada com uma cosmovisão cristã. Seria, basicamente, interpretar o ser humano a partir do ponto de vista bíblico. Só que isso não é aceito porque o cristianismo não é considerado uma ciência.
E ele realmente não é, e não tem a pretensão de ser. A Bíblia ou a religião, ela vem para nós como uma lente, é uma forma de nós enxergarmos o mundo, é uma forma de nós enxergarmos todas as situações. Como que o cristianismo tem encarado a psicologia, né? E da tentativa de se estabelecer uma psicologia cristã e a impossibilidade a partir do cristianismo não ser visto como ciência. Então, isso não é apoiado, em hipótese alguma, suportado pelos conselhos, pelos órgãos regulamentadores. Inclusive, é muito difícil você ver psicólogos se posicionando a respeito do cristianismo publicamente, porque corremos riscos de algumas sanções se, de alguma forma, a gente tentar relacionar as duas coisas e tentar criar aqui uma psicologia cristã, ou religiosa, espiritual, algo nesse tipo. Então, nós entendemos que o homem ele não é um ser puramente espiritual. Como a gente falou no começo, ele é visto como um ser biopsicossocial, tem questões biológicas, psicológicas e sociais, né? Então, tem toda uma questão biológica e genética que foi criada pelo próprio Deus. Então, nós, enquanto cristãos, também não podemos olhar para o ser humano e pensar nele como um ser puramente espiritual, como se ele não tivesse questões psíquicas, como se ele não tivesse questões emocionais, como se ele não tivesse que lidar com questões sociais, como se ele não tivesse que lidar com o próximo. A gente vê várias cartas do apóstolo Paulo falando das igrejas e das dificuldades, né, ali de relacionamento, e várias vezes ele pede, irmãos, suportai-vos uns aos outros em amor, tende paciência, sede tolerantes. Então, já não é de hoje que o ser humano encontra essa dificuldade no relacionamento interpessoal. Então, o que acontece? Quando se trata das questões emocionais, das questões de interrelacionamento, é meio que a gente vê o ser humano como um ser puramente espiritual. Isso não acontece em outras áreas, né, da ciência, da medicina, tanto que aqui em Portugal eu ainda não vi, não sei se é porque eu peguei muito a questão dos confinamentos, das dificuldades, mas no Brasil é muito comum que as igrejas façam ações sociais. E nas ações sociais eles chamam oftalmologistas, cardiologistas, médicos de outras especialidades. Ou seja, reconhecem que aquele membro pode ter questões biológicas e físicas e que existem pessoas aptas para resolver. Mas quando se trata das questões da mente, da emoção, do relacionamento, isso é colocado de lado. Vem aquele indivíduo, aquela pessoa, como alguém puramente espiritual que precisa de oração. Amém? Todos nós precisamos sempre de oração e de intercessão, mas há questões que podem ser resolvidas através de toda a sabedoria que Deus tem dispensado sobre nós. Diante disso, como que a igreja ela tem tentado resolver essas questões? Nós temos ali o aconselhamento bíblico, né? Meio que uma vertente do gabinete pastoral. Seria aquelas pessoas que buscam uma orientação e aconselhamento sobre as decisões que elas precisam tomar na vida. E é importante a gente entender que isso não é psicoterapia, não é um tratamento terapêutico. O aconselhamento bíblico, ele é necessário naquilo que ele se propõe aqui, a orientar aquela pessoa a resolver as suas questões dentro da palavra de Deus, de acordo com o embasamento bíblico. Já a psicologia, ela vai orientar o indivíduo a resolver as suas questões de forma social, de forma psicológica. Então, são coisas diferentes, mas que cumprem muito bem o seu papel naquilo que elas se propõem. O ideal é que o conselheiro ele tenha ali um conhecimento suficiente e humildade suficiente para reconhecer até onde as suas competências permitem que ele vá. Isso acontece, inclusive, com o psicólogo. Então, nós recebemos ali um cliente ou um paciente e nós temos que identificar se a psicoterapia é suficiente, se ele precisa ser avaliado por um médico, se ele precisa ser avaliado por um psiquiatra, se ele precisa ser avaliado por outros profissionais. Nós precisamos ter essa sensibilidade, essa observação e a humildade de reconhecer até onde nós podemos ir. Eu acho que agora está indo. Agora é melhor não falar. Então, assim, é diferente, o que é terapêutico é diferente de uma terapia. A gente precisa diferenciar isso. Conversar com um amigo é terapêutico, mas não é uma terapia. Né? Ser aconselhado, ter um bom momento é terapêutico, mas não é uma terapia. São coisas que nos fazem bem, mas que não resolvem de forma integral
o nosso problema. E aí algumas pessoas dizem, Tati, mas a Bíblia ela não é o manual do crente, ela não tem todas as respostas para a nossa vida. A gente já ouviu isso diversas vezes. A Bíblia ela é um manual para o cristão descobrir o que Deus quer dele, para o cristão entender o que Deus espera de nós. Qual é o nosso posicionamento, como a gente deve se colocar. A Bíblia ela é uma lente de como a gente deve enxergar o mundo, como a gente deve se colocar. Mas não é uma enciclopédia, não é um livro-texto sobre doenças mentais. Ela não nos ensina, de certa forma, tudo o que nós devemos saber. Ela não ensina, por exemplo, a fazer um canal no dente, ela não ensina a fazer um enxerto de ossos, ela não ensina algumas coisas que a medicina tem desenvolvido que nós, como cristãos, usufruímos muito bem. Apesar de, quando se trata da psicologia, a gente colocar isso um pouco de lado. Por isso que desde a semana passada, e hoje no começo eu trouxe para vocês o quanto é importante a gente identificar e reconhecer a psicologia também como uma ciência, tá bem? Falando um pouco sobre os transtornos mentais, sobre possessão e pecado. Isso é muito polêmico, as pessoas costumam falar bastante sobre isso porque traz realmente muita confusão. Eu não vou dizer que é uma linha tênue, porque é muito difícil a gente delimitar, por exemplo, se o ser humano, se existe algum limite entre o que é e não é espiritual. É como se as coisas estivessem, de certa forma, interligadas. Entretanto, nas doenças mentais, existe uma questão biológica. Então, vou falar aqui rapidinho, por exemplo, da depressão, que é o mais popular, é o que todo mundo tem falado sobre isso. A depressão, ela não é simplesmente uma pessoa que se sente triste, mas ela tem fatores biológicos que estão relacionados com a genética, com os neurotransmissores, com as alterações hormonais, com alterações anatômicas do cérebro. Existem fatores psicológicos, que são as estratégias de enfrentamento que esse indivíduo conseguiu desenvolver ao longo da vida. Tem a ver com a personalidade, com o temperamento, com a aprendizagem, o que ele aprendeu observando os outros a lidarem com as suas próprias dificuldades. E ainda tem os fatores sociais, ou seja, as questões, os estressores do ambiente, a rede de suporte que essa pessoa tem, como que é a sua rede familiar, a sua rede de amigos na igreja. Então, existe uma série de coisas que podem influenciar no desenvolvimento desse tipo de doença. A gente costuma dizer o seguinte, existe uma predisposição genética e, pronto, existem os fatores psicológicos e os fatores sociais. É como se você tivesse, com a predisposição genética, um campo ali fértil, entende? Para que essa pessoa possa desenvolver uma série de problemas, uma série de conflitos. Assim como muitas pessoas têm uma predisposição genética à esquizofrenia ou a surtos psicóticos, e quando usam drogas psicoativas, elas vão desenvolver a psicose ou a esquizofrenia. Então, não necessariamente foi pelo uso da droga, mas havia um campo fértil extremamente propício para isso. E aquele fator externo simplesmente caiu no campo fértil como uma semente pronta para ser germinada. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, existe uma questão biológica por trás das doenças mentais, entende? Existe uma questão, não é simplesmente a gente dizer para a pessoa, olha, você tem que querer ficar bem, né? Pensa positivo, você tem que querer sair da cama, você tem que querer ser feliz. Não é assim que funciona. Se essa pessoa tiver alterações químicas, se essa pessoa já tem deficiências ali nos seus neurotransmissores, se ela não está conseguindo fazer a recaptação da serotonina, que é o hormônio do prazer, e é isso que os antidepressivos ajudam essa pessoa, isso não adianta. Por mais que ela queira e tende, ela tem toda uma questão ali biológica em que ela não domina aquilo. Entende? Por mais que ela consiga mudar cognitivamente, existe uma questão biológica por trás. A gente não chega para uma pessoa que quebrou a perna e fala, você tem que querer que a sua perna volte para o lugar. Né? A gente não pensa assim, porque a gente está vendo e entende que isso não é possível. Mas quando se trata de uma doença que a gente não controla, que a gente não conhece principalmente, as pessoas costumam querer que os outros se curem sozinhos. E não é assim que funciona. A gente pode acabar piorando a situação. Uma frase que ficou muito famosa, né? Se as pessoas dizerem, olha, a mesma água que amolece a batata endurece o ovo. O que ele está querendo dizer? O ambiente ali é o mesmo, mas as pessoas reagem de forma diferente. Então, deixa eu te contar um segredo. Nós somos todos diferentes, nós não somos iguais. E dizer para uma pessoa, eu passei pela mesma coisa que você e eu não sou assim.
Isso não faz a menor diferença, porque é bem provável que você não tenha os mesmos fatores biológicos, genéticos que essa pessoa. Provavelmente você não teve o mesmo desenvolvimento social, você não tem os mesmos fatores psicológicos. Então é de se esperar que você reaja de uma forma diferente. O que a gente não pode é querer que o outro seja como nós, que ele reaja como nós, que ele se saia bem em situações que a gente se saiu bem, entende? É isso que às vezes não pode acontecer, que fragiliza as pessoas, que em vez de ajudar, a gente acaba só atrapalhando, fazendo com que a pessoa se sinta ainda mais incompetente do que ela já está. Ela já está numa situação em que ela não sente controle da própria vida, em que ela quer ficar bem, quer estar feliz, quer estar com todos, e ela simplesmente não tem prazer. É um sintoma que a gente chama de anedonia, não tem mais prazer em nada. Por mais que ela faça coisas que antes davam prazer, ela tem uma deficiência neuroquímica que não deixa que o corpo absorva aquele hormônio do prazer que está sendo gerado. Então, é preciso muita sensibilidade para entender que nós somos seres humanos diferentes. Nós vamos reagir de formas diferentes. As pessoas reagem diferente a traumas de infância, a abuso de infância, a problemas relacionados a desemprego, a problemas relacionados à fome. As pessoas vão reagir de forma diferente. Isso não é justificativa para a gente ali poder estar padronizando o sofrimento do outro. Falando de uma forma bíblica, algumas pessoas colocam muito sobre isso. É pecado? É por causa do pecado? Né? E isso é bastante difícil de conceber. Eu já vi pessoas estarem praticamente em surto no hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro porque a pessoa não sabia mais o que fazer, entende? Colocaram na cabeça dela que ela estava naquela situação toda por pecado e ela não sabia onde estava o pecado, ela não se sentia uma pessoa pecadora, não conseguia identificar o que tinha feito de errado e você começa a entrar, você entra mesmo em pânico com isso, porque então você não tem como resolver. O que você está falando? A gente está falando de um Deus tão perverso assim, quando o salmista ele diz, o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, segundo nossas adversidades, mas a misericórdia de Deus é maior. Então, o que significa isso? Dizer que uma pessoa que não tem doença mental, ela não tem pecado? Isso é contrário à Bíblia. A Bíblia vai dizer o quê? Eu separei aqui, ó, Eclesiastes 7:20. Não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. 1 João 1,10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então é errado a gente afirmar que alguém que está em sofrimento, seja ele por uma doença psíquica ou não, ela está passando isso por causa do pecado. É absolutamente errado, porque teria que existir a vertente de que se eu não estou passando por isso, então é porque eu não tenho pecado. E isso também não corresponde à verdade, todos nós temos. E pronto, em Eclesiastes a gente também vai ver falando que os ímpios, eles também são abençoados. Então, como que a gente explicaria pessoas bem-sucedidas e que são ímpias ou estão desviadas da casa do Senhor? Surge como uma sentença que não faz o menor sentido. A gente tem aqui, olha, Eclesiastes 9:2. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro. O que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. O que ele está dizendo? Nessa terra vai acontecer igual com todo mundo. A chuva está caindo sobre o justo e sobre o injusto. Então, se você está servindo a Deus para ir se sair melhor do que os seus amigos, se sair melhor do que as pessoas que são ímpias, você está com a motivação errada. Se o seu objetivo de ser cristão é fugir de doenças, de enfermidades e de problemas, a motivação errada, isso pode trazer muita frustração para você no futuro quando alguma dessas coisas chegarem até você. Eu falei essa semana sobre quando o Senhor fala com Pedro e fala, olha, o diabo me pediu para cirandar com você como trigo. E o Senhor fala para ele não diz que evitou, não, ele diz, olha, eu intercedi por você, para que a sua fé não desfaleça. Ou seja, ele falou, você vai passar por isso, é necessário para o seu amadurecimento. E ele termina dizendo, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Ou seja, é necessário, às vezes vai ser necessário nós passarmos por dificuldades, aflições e provações. Então, não pense que por ser servo do Senhor você está isento de enfermidades, de adversidades desse tipo de situação. Na verdade, é justamente por causa desse pensamento que a gente tem muitas pessoas
que estão afundando em depressão dentro das igrejas. A gente tem casos de cristãos cometendo suicídio, de pastores cometendo suicídio. Por quê? Tem medo de revelar a sua doença, o seu mal-estar. Às vezes eles acham que vão ser considerados um pecador, que as pessoas vão querer saber se aquele pastor está em adultério, o que ele fez para estar com depressão, o que ele fez para estar se sentindo assim. Então, com medo do julgamento dos outros, por não compreender tudo isso, a pessoa se fecha e vai piorando a sua situação até que ela chega ao ponto de perder totalmente a esperança, tanto de melhorar, quanto de encontrar ajuda, de conseguir se abrir com alguém, com o medo de ser julgado. Então, nós precisamos mesmo mudar essa visão, nós precisamos mesmo transformar isso. Eu separei uma passagem em Marcos, no capítulo 2, é uma passagem um pouco conhecida, e ela fala assim, olha, a partir do versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Ele levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, ficaram atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. O que tem aqui nessa passagem? Em primeiro lugar, esse homem teve todos os seus pecados perdoados, mas ele continuou na maca, ele continuou paralítico. Ou seja, não havia nenhuma relação. A gente já falou na semana passada sobre aquele cego de nascença, onde o Senhor responde, né, quem tinha pecado. Essa é uma mentalidade antiga, irmãos, que o próprio Jesus já vem tentando desfazer há 2000 anos atrás, e até hoje nós temos pessoas com essa mentalidade. O Senhor fala: ninguém pecou, é para que a glória de Deus seja manifesta. Nesse caso, o Senhor primeiro fala: perdoados estão os seus pecados. Mas veja, ele continua paralítico, ele continua na maca. E depois o Senhor fala: olha, o que vocês acham mais difícil? Então, para que vocês vejam, eu vou dizer para ele: levanta e anda. E então ele é curado. Levanta, pega a sua maca e sai. Ou seja, a sua enfermidade também não estava relacionada ao seu estado pecaminoso, não estava relacionada a nada desse tipo. Essa questão da insanidade, desse sofrimento, muitas vezes ele é criar uma nova realidade. O ser humano está numa realidade tão difícil de suportar que ele cria uma nova. Ainda falando um pouco sobre a possessão, né? Para a ciência, isso nada mais é do que o resultado de sugestão, de hipnose, alguma coisa nesse tipo, apesar de não conseguirem também definir, apesar de haver pessoas que manifestam-se, às vezes, sozinhas em casa, sem estarem participando de nenhum culto, de nenhum ritual religioso. Então, há coisas que não podem ser explicadas. A Bíblia, ela fala sobre a possessão, não estou aqui para dizer que isso não existe, não estou aqui para falar que isso não acontece, mas são assuntos muito delicados e que, infelizmente, em alguns ambientes, em alguns lugares, passaram a ser usados da forma que não deveria, né? Vira ali meio que um show, alguma coisa nesse sentido. Então, voltando sobre essa questão dentro do cristão, dentro do evangelho. A gente tem na Bíblia muitos homens de Deus, valentes, corajosos, que tinham um relacionamento ímpar com Deus, como a gente falou na semana passada sobre Elias, que enfrentaram momentos difíceis e pensaram em desistir. A gente, quando vê Elias falando no primeiro livro de Reis, capítulo 19, no 4, a palavra diz assim, olha, que ele orou pedindo a morte. Então ele diz: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor que os meus pais, não sou melhor que os meus antepassados. Então hoje, se nós víssemos uma pessoa fazendo isso, talvez a gente diria que ela não tem o Senhor, ela não tem relacionamento com Deus, ela, está desviada dos caminhos do Senhor.
mas a gente não teria coragem de falar isso sobre Elias. E o mais interessante é que quando o Senhor vem conversar com ele, o Senhor, ele fala assim, olha, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, está no versículo 10. Mas os israelitas rejeitaram a aliança, quebraram os altares, mataram os profetas à espada, só eu sobrei. E agora também querem me matar. E o que eu acho muito bonito disso é que nós talvez diríamos, olha, toma vergonha, levanta, você é um servo de Deus, você é uma autoridade espiritual e etc. Mas o próprio Deus, ele com toda a sensibilidade, a Bíblia fala que ele não falou no vento forte, ele não falou com Elias no terremoto, ele não falou com Elias no fogo, mas ele fala com ele numa brisa suave. Ele meio que percebe aquele momento de fragilidade que ele está passando e ele vem suavemente falar com o servo dele. E em momento algum ele diz, Elias, não é possível, Elias, que você está passando isso. Eu não acredito que você está... Depois de tudo que eu fiz por você, com você, através de você, Elias, eu fiz cair fogo do céu, eu te honrei na frente de todos aqueles profetas. Não, irmãos, o próprio Deus, ele não fala assim com Elias, mas ele vem numa brisa suave, ele lhe dá uma missão. E para terminar, ele fala que ele não está sozinho. Ele diz, olha, Elias, ainda há 7.000 joelhos que não se dobraram. Então, se uma das suas dificuldades e do seu problema e da sua tristeza é achar que só ficou você e que ainda querem matar você, eu tenho para te dizer que ainda tenho coisas para fazer através de você. E eu vou te consolar dizendo, você não está sozinho, ainda há joelhos que não se dobraram. Então, o próprio Deus tem essa sensibilidade com seu filho, que muitas vezes nós não temos. Muitas vezes nós colocamos a pessoa contra a parede. Nós queremos que ela confesse coisas que ela não fez. Nós queremos que ela simplesmente reaja, mas não trazemos para ela um propósito. Não trazemos para ela uma missão. Não tentamos consolar e mostrar para ela que ela está errada. Porque muitas vezes, dentro do problema, a gente acaba tendo uma visão diferente de tudo que está acontecendo. A gente passa a ter uma visão realmente negativa. Mas quem está de fora consegue ver, às vezes, que não é bem assim. E foi isso que o Senhor fez com ele, que a gente possa aprender a lidar dessa forma com os nossos irmãos. Como eu falei antes, as pessoas reagem diferente. Eu não posso chegar para alguém e falar, olha, quando eu passei por isso que você passou, não fiquei assim não. Eu segui em frente e eu estou aqui até hoje. Não, irmãos. O próprio Deus, ele tem tamanha sensibilidade quando ele fala ali com Josué, várias vezes naquela passagem, Josué, se esforça, tem bom ânimo, eu vou ser com você, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai levar o povo. Josué, se esforça, Josué, você consegue, Josué, eu estou com você. Olha a sensibilidade do próprio Deus em tratar a tristeza no coração do homem, em tratar a fragilidade do homem. Que nós possamos aprender em Deus a termos essa sensibilidade. Não em julgar o nosso próximo e querer entender de alguma forma o que está acontecendo, coisas que às vezes nem a pessoa consegue perceber, consegue se dar conta, mas que a gente consiga estar ao lado de cada um e entender que as pessoas reagem de formas diferentes. Foi o mesmo problema que eu? Sim, mas não é igual a mim. Não teve a mesma criação que eu, não tem a mesma composição genética que eu. Eu não sei pelo que essa pessoa passou para que isso hoje a afete de uma forma totalmente diferente daquilo que me afetou. Quando o cristão deve procurar ajuda que seja psicológica, né? Como eu falei na semana passada, nós sempre temos ali conflitos para resolver. Mas quando for possível perceber que há realmente uma necessidade mental e psicológica. Você se dá conta que aquilo não é simplesmente uma esfera espiritual. Você realmente não consegue lidar com as pessoas ao seu redor, você realmente não consegue se sensibilizar para outras situações, você não consegue não se culpar ou, pelo contrário, não se responsabilizar pelo aquilo que está acontecendo à sua volta e ser um agente de mudança. Então, toda vez que você precisar de ajuda para romper algum desafio, com certeza a psicologia vai estar lá para te ajudar a ter mais qualidade de vida. Quando você tiver dificuldade no relacionamento interpessoal, em resolver conflitos internos e outros problemas que se identifiquem como sendo psicológicos, como a ansiedade, por exemplo, que tem vindo a aumentar cada vez mais no nosso tempo, busque então o aconselhamento bíblico da sua igreja. Se possível, busque também o atendimento psicológico. Tem um testemunho, uma pequena frase de uma pessoa que eu conheci,
e ela dizia assim: por meio da ciência eu me curei dos problemas físicos causados pela depressão, como a perda do apetite, a insônia, a anedonia, das questões cognitivas que eu trazia. E pela fé eu venci o vazio existencial que eu sentia. Então, quando você pode unir as duas coisas, com certeza vai fazer um trabalho maravilhoso para você. Sem dúvida, o vazio existencial hoje ele é uma das maiores causas de sofrimento para o ser humano. Quando você não encontra o seu propósito de vida, quando você tem aquela sensação que não sabe para que você está aqui, você não sabe por que você veio aqui. E com isso, a religião com certeza pode te ajudar. Isso, a Bíblia pode te trazer essas respostas. A Bíblia pode te mostrar quem você é, por que você está aqui, para que você está aqui. Amém? E a psicologia pode te ajudar com as outras questões que você tenha que não consiga resolver, te dar ferramentas para que você possa se desenvolver da melhor forma possível. Tem uma pergunta aqui. Existe uma estatística que diz que 70% dos pastores e líderes não têm amigos de confiança, nenhuma relação aberta com a família, estão a deixar de estudar para preparar pregações e estudos. A estatística diz que estão totalmente conturbados com a agenda cheia e acabam ou por entrar em depressão ou acabam por deixar o ministério. Tati, você acha que a possibilidade de uma depressão nesses casos é por tentarem de alguma forma carregarem o fardo dos problemas dos outros? É possível, é uma grande possibilidade de ter uma grande parcela. Nós, psicólogos, nós fazemos terapia, nós temos supervisores e nós temos os nossos psicólogos também, pessoas que nos ajudam a lidar com as nossas fraquezas, com os nossos próprios questionamentos, ou com questionamentos que são trazidos através do atendimento de alguns pacientes. Então, isso é uma questão para todos. E é meio que aquilo que a gente falou, né? Essa ideia de perfeição, essa ideia de ter a doença mental como algo demoníaco, faz com que as pessoas se escondam, as pessoas simplesmente não querem falar. E às vezes um pastor, como foi colocado aqui, ele também tem a sua fragilidade, as suas fraquezas, seus momentos de fraqueza. E a palavra de Deus, ela diz, agora eu não vou lembrar onde, diz: confessai uns aos outros os vossos pecados para que sejais perdoados. Irmão, a fala, ela tem um grande poder de cura e de libertação. A fala na psicoterapia, ela ali cumpre metade do trabalho. Porque quando a pessoa fala e quando ela se ouve, isso já desenvolve muita coisa, já trabalha muita coisa. Agora você imagina alguém que está sofrendo porque caiu em pecado, ou porque não está conseguindo resolver o problema de outras pessoas, ou porque tem que manter uma imagem que criaram dele, e ele não pode falar isso com ninguém, ele não pode desabafar com ninguém. Eu sou criada na igreja evangélica, meu pai é pastor, e eu sempre vi isso, essa dificuldade que você tem, ele mesmo já comentou algumas vezes, de não poder confiar nos outros. É difícil porque você não sabe também em que momento aquilo que você diz pode ser usado contra você. Entende? Você não sabe em que momento aquela pessoa vai se levantar e usar a sua fraqueza para te destruir. Então, realmente, eu acredito que essa solidão e que esse hábito de absorver o problema de todos sem direcionar, os pastores acabam não direcionando os membros para um apoio, um conselheiro bíblico, para o apoio psicoterápico, e eles acabam absorvendo tudo aquilo sem o treino e o preparo, vamos dizer assim, que os psicólogos têm, para receber todas as questões, ajudar os pacientes a lidar com elas, sem que a gente traga isso para a gente, sem que a gente leve isso para casa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu espero que tenha respondido. O Rui está dizendo: às vezes também poderá por tentar esconder sua humanidade e não querem mostrar suas fragilidades ao que pastoreiam. Sim, acontece que o outro se relaciona com a gente e isso tem muito a ver com a gente. Entende? É assim, se o meu filho tem medo de me contar as coisas que acontecem, a verdade, isso fala muito sobre mim. Isso fala muito sobre como eu me posiciono quando ele traz para mim as fraquezas dele. Isso fala muito sobre como a igreja se posiciona quando vê a fraqueza do seu pastor. Então é natural que eles sintam medo, receio, algo desse tipo. Isso é bastante importante, estar pronto para apoiar e não julgar a sua fé. Perfeito. Tati, sabemos que há pessoas que acreditam que o psicólogo expressa uma falta de fé por parte de quem o necessita. Como você avalia a evolução dos crentes que já não pensam assim? Eu acho ótimo porque como tem gente
doente nesse sentido dentro das igrejas, irmãos. E isso impede a igreja de avançar e cumprir o seu papel na terra. Porque uma igreja ferida, pessoas feridas ferem pessoas. E a igreja ela precisa curar e restaurar as pessoas. Só que ela só vai conseguir fazer isso se ela tiver membros que sejam curados, emocionalmente curados, espiritualmente curados e amadurecidos. Do contrário, nós vamos atrair uma série de pessoas que vão ser também feridas por aqueles que estão feridos no nosso meio. Então, é ótimo que nós temos cada vez mais cristãos procurando ali desenvolvimento, autoconhecimento, procurando o crescimento, romper com essas barreiras, apostar na aceitação do próximo, porque isso só tem a ajudar a igreja a crescer e avançar com o seu propósito. O Nuno está dizendo, podemos continuar. Deus continue abençoando. Se fosse pelo pecado, estávamos todos lascados. Absolutamente. Eu gosto muito dessa passagem de Salmos que eu citei, depois eu posso procurar referência, que ele fala, olha, louvado seja Deus que não nos tratou segundo a nossa iniquidade, nem nos recompensou segundo o nosso pecado. É um Deus muito misericordioso mesmo, as misericórdias dele se renovam desde o Velho Testamento, quando colocam ali um Deus tão mal, né? O tempo da lei, o tempo da graça, e Deus já demonstrava a graça dele para o pessoal ali há muito tempo. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu não consegui encontrar aqui mais nenhum questionamento. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha despertado um pouco mais de curiosidade, que você possa buscar aprender mais, entender mais. Se houve alguma coisa que você não concordou, que você acha que pode ser colocado de outra maneira, traz pra gente. Eu estou aqui também para aprender, eu estou crescendo e aprendendo nos caminhos do Senhor, na palavra do Senhor, na psicologia. Como eu disse no começo, eu não tenho o menor objetivo de trazer uma palavra final sobre esse tema, esse é simplesmente a forma como a minha percepção, né? Não a cosmovisão cristã, mas a minha percepção enquanto cristã e enquanto psicóloga. Então, eu espero que tenha sido de alguma forma esclarecedor e que Deus possa derramar sobre todos nós a sua graça e a sua misericórdia. E eu quero dizer, para terminar, não se sinta envergonhado de cuidar de si mesmo, da sua saúde mental, de cuidar das suas emoções. Aprenda a identificar as suas emoções e não nos esqueçamos, irmãos, Lucas 1,37, para Deus nada é impossível, ok? O objetivo não é dizer que Deus não cura doenças mentais, Deus não cura transtornos psicológicos, Ele cura todas as coisas, do pé quebrado, a AIDS, ao câncer, Ele tem poder para todas as coisas. Mas aquilo que vier à sua mão e que você puder fazer e você puder resolver, resolva, assuma a responsabilidade da sua saúde mental. Ok? Vamos parar de culpar os outros e todo mundo ao nosso redor pela forma como a gente age, mas vamos escolher e ali identificar que ferramentas eu posso usar para ser uma pessoa melhor e para desenvolver da melhor forma o propósito que Deus nos entregou de alavancar o reino dele sobre a terra. Amém? Eu quero agradecer o convite, quero agradecer por ter estado aqui com todos vocês. E se tiverem mais algum questionamento, alguma coisa, podem falar, podem mandar pelo WhatsApp e a gente durante a semana vai tentando responder. Amém? Então vamos orar então para terminar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai querido e amado, muito obrigada, ó Deus. Obrigada por esse período que passamos aqui, ó Deus, tentando, meu Pai, identificar, tentando reconhecer, Senhor, toda a grandiosidade daquilo que o Senhor fez, Pai. Maravilhosas são as obras de suas mãos. A gente não consegue ainda, ó Deus, identificar, Senhor, tudo aquilo que foi criado, nem mesmo dentro de nós. Mas, ó Pai, que o Senhor continue nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando instrução, Senhor, nos dando empatia pelo nosso irmão, que nós conseguimos ser sensíveis, ó Pai, a cada um que esteja à nossa volta, sensíveis a nós mesmos e principalmente a voz do Teu Espírito Santo. Ó Pai, continua conosco, meu Pai, abrindo os nossos olhos espirituais e nos usando como um canal de bênção nessa terra, em nome de Jesus. Amém.